Olá, professores! Estou de volta depois de algum tempo sem postar vídeos aqui para vocês, mas eu vou começar as postagens novamente e espero que gostem. Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os primeiros passos para a alfabetização. Então, eu acho que essa aula vai ajudar principalmente aqueles professores que ainda estão em processo de formação, estão na pedagogia, ou aqueles que já se formaram, mas estão na sala de aula. Por quê? Uma coisa que acontece, a gente sai da sala de aula com alguns fundamentos teóricos, mas sem prática nenhuma, né? A gente cai na sala de aula e não sabe o que fazer. Então, eu queria passar um pouquinho para vocês da minha experiência, das coisas que eu fiz que deram certo na sala de aula e que talvez possa ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Quando as crianças chegam na escola, eu acredito que algo importante que eles precisam saber é que existe um alfabeto e que esse alfabeto representa os sons da nossa fala. Então nós vamos dizer para as crianças, olha crianças, vocês estão aqui na escola para aprender a ler e escrever, e existe então um alfabeto que eu vou apresentar para vocês. Tudo que a gente fala, a gente pode pôr no papel, né? E a nossa fala, ela é representada através das letras e dos sons que as letras fazem. Então, o que precisa estar muito evidente para as crianças todos os dias é o alfabeto. Tem muitas salas de aula que eu visitei alguns professores, salas de aula com paredes vazias, né? Às vezes, assim, muitos textos, mas não o alfabeto. O alfabeto precisa estar lá, porque a base, o fonema, o som que as letras fazem, as sílabas, é o que eles precisam para começar a ler e escrever. Então, o que eu recomendo para vocês? Mostrar então o alfabeto, colocar na lousa. Eu tinha um alfabeto em cima da lousa, então vamos supor que a minha lousa estava ali e eu tinha ali em cima, eu tinha cartazes como este, tá? Que tinha, aqui era para ser uma bala, eu não desenho muito bem, enfim, que tinha o desenho e a escrita, tá? Muitas pessoas usam isso aqui, o que a gente chama de alfabeto ilustrado, mas, por exemplo, usa bala. Na letra B, colocaria só uma figura, só a bala, por exemplo. Na letra C, só casa. Na letra D, só dado. É uma opção, dá para fazer assim. Se você for comprar um alfabeto ilustrado, provavelmente você só vai encontrar dessa maneira. Mas o que eu recomendo é você, professor, confeccione. Olha, uma folha de sulfite não dá trabalho. Você pode tirar as figuras de revistas, aqueles folhetinhos de mercado. Esse material é barato, muitas vezes a gente encontra de graça. Então, basicamente isso. E eu colocaria uma balinha, bala, o ba da bala, o B da bexiga, o bi do bigode, o bó da bola, o bu do burro. No C, também eu colocaria o K da casa, o C da cebola, o C do cinema. E assim, destaquem a sílaba que a gente está trabalhando do resto da palavra, tá? Então, todas elas de uma cor diferenciada do resto da palavra, que é para eles memorizarem melhor o que é o ba, o que é o B. Na letra C eu coloquei aqui porque é interessante até colocar para as crianças como o cacocu, esse C do cacocu tem o som de k, né? E não é igual ao C, que tem o som de s. Eu colocaria ainda eu iria diferenciar ainda dentro da maneira como eu fiz aqui. Por quê? Para as crianças entenderem que esse som k, ele tá no nome da Karina com K, mas ele também, mas que não são palavras usuais no português. Isso tem que ficar claro para as crianças, que o nosso alfabeto tem o K, mas pouquíssimas palavras no português são escritas com K. Então, a maioria das vezes, quando eles ouvirem esse som, o K da casa, o K do coco, será então o seu A, o seu O. Isso é importante dizer para as crianças, tá? Eu colocaria dessa maneira. Então, coloquem lá em cima da lousa de vocês papéis como esse, tá? E todos os dias
leiam com as crianças o alfabeto. Gente, vamos ver o alfabeto hoje? Vamos ver que palavras que a gente pode escrever com A, que palavras que a gente pode escrever com B. Então, olha lá, B de bala, B de bexiga, B de bigode, B de bola, B de burro. Ótimo, todo mundo, vamos lá e façam as crianças repetirem com vocês. E aí vocês vão para a letra C. Ai, demora um pouquinho? Demora, mas é uma atividade didática. Vocês estão com aquela atividade ensinando todo o alfabeto para as crianças e também muitas das sílabas que eles vão precisar para escrever. Então, dediquem um tempo a isso, deem atenção a isso logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias, porque isso vai ajudar muito na evolução rápida dos alunos de vocês, tá? Então aqui, saber que o alfabeto representa a escrita, eu já disse para vocês, falem para eles, tá? Tudo que a gente fala é representado através de letras que tem alguns sons. Então nós vamos aprender esses sons para poder grafar as palavras que nós estamos falando. A leitura diária do alfabeto, então tá aqui, tá? Isso, ao meu ver, é essencial para que a gente alfabetize rapidamente as crianças. Muita gente tem hoje em dia, por causa desse, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso, mas tem muita gente que diz assim, não, as crianças não podem aprender só com letra, a gente não pode fragmentar a escrita dessa maneira, né? Nós precisamos ensinar com textos. Então você dá o texto para a criança e dentro daquele texto a criança vai ter que adivinhar, ela vai ter que ajustar o que ela está falando, ao que ela está tentando ler e aí ela vai tentar encontrar as palavras lá dentro. Olha, a gente pode dizer que esse é um processo que funciona a longo prazo para algumas crianças, aquelas que são mais rápidas. Porém, muitas crianças, a maioria delas, elas demoram demais para se alfabetizar dessa maneira, porque não é um processo fácil. E também outras que têm um pouco mais de dificuldade, eu não estou falando que elas têm uma necessidade, uma condição especial, não. São crianças consideradas dentro dos padrões de aprendizado, dentro da normalidade, elas conseguem aprender bem. Porém, elas têm dificuldade, porque não é fácil você intuir quais são as letras, os sons que você está falando dentro de um texto. Então, eu vi já muitas salas de aula cheias de textos pelas paredes, tá? E aí, sem alfabeto. Eu digo exatamente o contrário, a gente pode ter alguns textos, sim, mas para frente, não no começo. E no começo, trabalhar muito, sim, com a letra e com as sílabas, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também nos primeiros dias de aula é o trabalho com os nomes e parte dos nomes. Então, uma coisa que também não é difícil de fazer, é fácil, peçam autorização dos pais e, se eles deixarem, fotografem essas crianças. E aí, eu tinha na minha sala de aula, que era muito bacana, eu tirei foto com o celular, punha 3 crianças, uma do lado da outra, e tirava foto. E eu mesma imprimi na minha impressora, não precisei levar para revelar. A carinha, era uma foto pequenininha, mas eu tinha a carinha de todos eles. E aí, eu fazia a lista dos nomes, essa lista também estava na parede, porque o nome, ele é muito significativo para a criança, para todas elas. Não é só o próprio nome, mas o nome do amigo. Então, eu tinha lá, além da leitura do alfabeto, que eu fazia diariamente, eu também tinha o nome das crianças com a carinha deles. Então, principalmente no começo, nos primeiros dias, às vezes eles não vão saber quem é o nome de quem. O rosto da criança vai ajudar para eles poderem saber que o K é o da Carolina, que o Si é o da Simone, tá? Então, tenham lá também, numa parte da sua sala, a lista do nome de todas as crianças. E vocês podem, como eu fiz aqui,
destacar a primeira sílaba no nome, tá? Por quê? O nome inteiro é importante, é lógico, mas a gente vai falar, quando eles estiverem escrevendo outras coisas, listas de outras coisas, é mais um recurso que eu posso usar, além desses aqui. Por quê? Quando a criança tiver que escrever, por exemplo, rádio, eu vou falar, elas, mas eu não sei como escrever rádio, então eu vou dizer, olha, o Rá do rádio é o mesmo Rá do rato, lembra lá que a gente tem no nosso alfabeto? Ou então o Rá do Rafael. Então, só para eles terem essa referência de qual é a sílaba, aonde que eles vão ter que buscar essa... Aí, com certeza, se eles estiverem lá na lousa, se eles estiverem na lista do nome das crianças, eles vão lembrar. Puxa, é verdade, é o R e o A, né, Pro? E aí eles vão escrever, tá? Algumas atividades que a gente pode fazer para isso é uma atividade de forca na lousa com o nome das crianças. Então, eu fazia muito com eles. Eu falava, vou escolher o nome de alguém e vocês vão ter que adivinhar quem é. Então, eu punha lá na lousa a forca e aí eles falavam, e eu ia colocando lá. Era muito divertido porque eles sempre adivinhavam, porque eram nomes que eles já conheciam. E quando começava a aparecer letras que eles reconheciam no nome de alguém, eles tinham lá, eles sabiam que, bom, ali já tinha um A, então para fazer alguma sílaba aqui, quais são as sílabas que eu tenho de amiguinhos para recorrer ao R, ao S, ajuda muito, pessoal. Outra coisa, amigo oculto, eu tinha os nomes das crianças, todos eles impressos em pequenas, ou escrito mesmo, coisa que não vai dinheiro, né? Pega um pedaço de papel, escreve, põe tudo no saquinho. E aí a criança uma criança vinha, tirava o nome do saco, e aí ela tinha que falar para as outras crianças, olha, vamos ver quem adivinha o nome que eu tirei. O nome que eu tirei tem uma letra R. Aí um outro dava uma sugestão. Olha, esse nome também, lá pro final tem a letra S, B, enfim. Vocês entenderam a ideia? É isso, a criança ia dando pistas do nome que ela tirou e ela ia colocando na lousa e os amiguinhos iam adivinhando. Então, novamente, é uma brincadeira que a gente usa como recurso para poder, de novo, trabalhar com os nomes, trabalhar com palavras que já são de conhecimento das crianças. Outra coisa bacana é o bingo com os nomes, com nomes e sílabas, tá? Então, você, professor, novamente, folha de sulfite, você mesmo pode confeccionar isso com canetas coloridas. E aí a gente tem lá Carolina, Mônica, né? E você vai separando as sílabas. Então, o professor vai, gente, cada criança tem a sua cartelinha e o professor diz, olha, agora vocês vão circular a sílaba li, né? E aí as crianças tinham que achar entre todos aqueles nomes, entre todas aquelas sílabas onde estava a sílaba li. E aí uma cartela pode ter 6, acho que não mais que 6 ou 8 nomes. Conforme eles vão ficando melhores, vão pegando mais prática, você pode colocar mais nomes. Mas para comecinho do ano, 4 é suficiente, você pode ir aumentando isso no decorrer do ano. E aí, a criança que conseguisse fazer um nome inteiro era o vencedor. É muito divertido, as crianças gostam e a gente tem o resultado, tá? Listas coletivas na lousa. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a lista das palavras que começam com C, tá? Então, listas por letras é uma opção. Então, vamos lá, vocês vão escrever carambola, carro, cebola, tá? E procurem no dicionário, assim, as crianças deem palavras que não são tão complexas agora no começo, tá? Procurem evitar nas primeiras semanas de aula as sílabas complexas. Elas vão aparecer, vocês vão trabalhar com elas, mas para fazer esses ditados, se
conseguir evitar as sílabas complexas, melhor. Senão, vocês vão mostrando para as crianças como escreve. Eu vou fazer no meu próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão do erro, então eu acho que esse próximo vídeo pode ajudar nesse sentido, mas enfim, o que eu vou dizer é, não deixem as crianças fazerem sozinhas. Por quê? O que eu vejo muito hoje em dia, porque está na moda, né? A gente tem que deixar a criança escrever no jeito dela, e aí você pede para a criança escrever caminhão, e ela vai fazer caminhão, e aí a professora fala, tudo bem, você escreveu do seu jeito. Não, pelo amor de Deus, não. Não deixem as crianças escreverem do jeito delas, tá? Gente, alguém sabe como eu faço? É assim, ó. Gente, alguém sabe como eu faço K? Um aluno vai falar, é o A. Outro é o C. Gente, ó, K. Eu tenho 2 letras aí. Que som vocês acham que é? Eu sei o A. Gente, ó, K do caminhão é o C e o A. E o Mi? Como vocês fizeram o Mi? O Mi eu fiz I. Eu fiz é o M. Gente, ó, Mi. A gente tem 2 letras aí. Olha, o Mi é o M e o I. Quem escreveu o M e o I já tá certo. Quem não, arruma aí, ó, coloquem corretamente. Nhunhão. Eu tenho um vídeo que fala sobre o NH, o LH e o ão, porque são algumas dúvidas das crianças, então assistam esses vídeos, procurem aqui no meu histórico de vídeos e vocês vão encontrar historinhas para que a gente possa ensinar essas junções. Eles adoram, aprendem super rápido, tá? Mas a ideia geral é não deixa errado. Procurem, então, fazer com que a criança escreva corretamente. E uma outra maneira de fazer lista é por gênero, por tipo. Por exemplo, olha, hoje nós vamos fazer a lista dos estados do Brasil. Hoje nós vamos fazer uma lista de coisas que a gente encontrou no aniversário. Hoje a gente vai fazer uma lista de objetos da sala. Hoje nós vamos fazer uma lista de objetos do banheiro, objetos da cozinha. Olha, você começar a detalhar, você vai encontrar listas de 50, 100 tipos de listas. Então, assim, criem uma rotina com as crianças. Eu tinha com as minhas, que era todo dia. Alfabeto, trabalho com nome e lista. Isso sempre, todos os dias, nas minhas aulas de português para as crianças. Eu sempre dei aula de alfabetização, sempre estive no primeiro ano, ou até no último ano da educação infantil, e eu sempre trabalhei com isso, e dá resultado, gente, tá? É por onde eu vejo que as crianças aprendem mais rápido. Então, ó, para vocês, não sei se dá para ler, então eu vou falar objetos do banheiro, da sala, da cozinha, do quarto, da garagem, da casa inteira. Brinquedos, doces, salgados, vegetais, frutas, roupas, animais, cores, enfim, carros. A gente tem uma infinidade de tipos de lista para trabalhar com as crianças, fora por letra também, que a gente pode todo dia ir mudando, tá? Então, esse é a proposta de hoje. Eu vou deixar aqui para vocês o nome. Eu tenho um site, é www.sandrapugliese.com. Eu vou deixar aqui o link nos comentários. Nesse site vocês vão poder encontrar link para todos os meus vídeos, as minhas publicações e também sugestões de leitura que eu acredito que possam ajudar vocês nesse começo de trabalho na sala de aula com as crianças. O trabalho de alfabetização não é fácil, ele é desafiador, porém ele é muito gratificante. Quando a gente percebe que as crianças estão começando a ler e a escrever, o sentimento de trabalho, dever cumprido e de gratidão é muito grande. Então, alfabetizar, eu acho que tem que ser com coração, tem que ser com sabedoria. A gente não pode deixar essas crianças saírem da nossa mão no primeiro ano sem saber ler e escrever, porque a gente sabe muito bem que no Brasil, quando a criança vai para o segundo, para o terceiro, se ela sai do primeiro ano sem saber ler e escrever, a chance dela começar a ler em anos posteriores não é grande. Então, a gente precisa fazer o máximo possível para que elas aprendam logo no começo, tá?
Eu acho que é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo.